Você sente que tem qualquer coisa que te bloqueia, tanto no campo profissional quanto no campo financeiro ou talvez emocional? Você já parou para avaliar o que é que está acontecendo? Ou você está tentando usar técnicas e ferramentas e não está tendo muito sucesso nisso? Então hoje, o nosso podcast, eu quero trazer uma consciência e a saída para destravar tanto no campo profissional quanto no financeiro. E o primeiro entendimento que você precisa ter é que a base é o que nos traz estruturação. Não adianta você ter o interesse, o desejo de construir algo grandioso e não firmar a base. A base ela precisa estar sólida, ela precisa estar segura. É como construir um prédio. Você quer construir um prédio de 20 andares? Quanto maior for esse prédio, maior terá que ser a estrutura que está abaixo. A fundação, aquela parte ali que vai trazer a base para o crescimento desse prédio. Aí você pode estar falando assim, mas Sol, o que isso tem a ver com a minha vida pessoal? Você está falando de prédio. Eu estou trazendo isso só para a gente começar a conversar e você entender o que nós chamamos de base. E como que você pode criar de fato uma base sólida e construir a vida que você deseja e merece viver, porque você merece viver. Se você é novo aqui nesse meu canal, meu nome é Sol Mendes, eu sou terapeuta sistêmica e mentora e eu ajudo diversas pessoas a criar clareza e destravar para aí sim manifestar a vida que elas sonham, a prosperidade no campo financeiro, profissional. Então, se você é novo e nova aqui, eu vou te convidar para se inscrever nessa rede social para que você acompanhe os conteúdos que eu compartilho aqui. Então vamos lá, vamos entender isso daqui. O que nós chamamos de base para construir prosperidade, para destravar no campo profissional, financeiro, emocional? Nós chamamos de base a cura das nossas relações primordiais, pai e mãe. Se você não curar a relação interna que você tem com essas duas pessoas, com esses dois personagens, que são extremamente importantes na tua história de vida, você não destrava, sua vida não destrava. Aliás, você até avança, mas depois você entra num processo de autossabotagem. E curar não significa necessariamente que você precisa viver embaixo do mesmo teto. É a tua relação interna com essas duas pessoas que derivaram a sua vida. Isso é a base. Isso que traz força para a vida, isso que traz foco, energia, alinhamento. E eu demorei muito tempo para entender isso, principalmente porque o adulto em mim sempre achava que estava tudo bem. Mas na realidade eu ainda carregava questões da minha criança interior. E um dos motivos de gravar esse podcast é que depois de atender centenas de pessoas e perceber o resultado que elas tiveram positivo após curar essa relação interna, despertou um desejo de trazer isso para outras pessoas que sentem que estão dando murro em ponta de faca. Talvez você esteja aí na sua vida tentando prosperar, tentando avançar, e está vivendo numa roda de samsara e não consegue perceber que talvez a tua base precisa ser trabalhada para que aí então você tenha força, foco, determinação, alegria, leveza para prosseguir. Então, o adulto em nós tem uma visão muito racional das coisas. Então, muitas vezes nós nos percebemos falando assim, eu sei o que minha mãe tinha para dar, ela deu, e é assim mesmo, e a gente conta toda uma história, só que a gente não percebe que muitas vezes nós estamos
encobrindo uma emoção que nós sentimos quando éramos crianças. E essa emoção guardada, armazenada, ela tende a avançar na nossa vida. Essa emoção ela vai se apresentar em alguns cenários. Vamos a alguns exemplos. Digamos que você tem um sentimento guardado de rejeição. E essa rejeição é algo que você experienciou como criança, lá na tua infância. Essa emoção ela não foi trabalhada, ela não foi processada, e então você percebe essa emoção aparecendo em algumas situações do teu dia a dia. Talvez seja um sentimento de não merecimento. Talvez na tua infância você experienciou algumas situações nas quais você não se sentiu merecedor ou merecedora de amor, de carinho, de afeto. Talvez você cresceu em um lar disfuncional e você armazenou algumas emoções. Então, com o passar dos anos, você foi se desenvolvendo como adulto e percebendo, ok, eu entendi como é que é a vida adulta, agora eu entendi que os meus pais me deram aquilo que eles puderam. Mas você usa de forma consciente essa percepção relacional, mas não percebe aquilo que está guardado em você, a emoção que está em você e que, sim, precisa ser liberada, precisa ser trabalhada, precisa ser entendida. Nós fomos educados, criados e doutrinados numa cultura de engole o choro, de não demonstrar vulnerabilidade. Então, essas dores emocionais armazenadas e guardadas, esse desapontamento, talvez com pai e mãe, em algum momento fez com que você guardasse isso e trouxesse esse adulto super consciente que vai para a vida, porém tem questões internas que precisam ser trabalhadas. Então, quando nós falamos em sucesso profissional, o Bert Helling, que é o pai das constelações familiares, ele traz que o sucesso profissional ele tem a face da mãe. Então, algo em nós, quando nós travamos no campo profissional, precisa ser visto, geralmente, ligado à nossa mãe. Alguma coisa do passado, alguma questão de passado que está perpetuando no campo. O campo traz esse espelho, esse feedback de coisas que em nós precisamos trabalhar e desenvolver. Da mesma forma, o Bert, ele traz que quando nós temos questões com dinheiro, é algo relacionado ao pai. Alguma coisa que precisa ser trabalhada em nós, ou uma percepção, ou uma crença, ou algum sistema que foi utilizado, ou de lealdade, ou inversão de ordem, e isso traz uma trava financeira para a vida da pessoa. Então, quando a gente começa a entrar em contato profundo com as nossas questões, é aquele momento que nós precisamos tomar uma decisão de curar, perdoar, soltar, transmutar essas energias que estão guardadas e que estão sendo reverberadas no nosso campo, de alguma forma, seja no campo profissional, financeiro, amoroso, com as amizades ou, enfim, não ter clareza de propósito, não ter clareza de direção, não ter força para seguir a vida, para ir em frente, força para cocriar os seus próprios sonhos. Então, nesse momento que a vida trava, é um presente interno que está mostrando o que em você precisa de cura, o que em mim precisa ser visto. Quando nós passamos diversas vezes por uma mesma situação,
várias oportunidades de aprendizados que nós não estamos aprendendo. E geralmente nem estamos vendo, porque estamos imersos em alguma visão ou condicionamento que não nos permite ver. E na realidade, tudo aquilo que você quer resolver na tua vida, desfrutar na tua vida, isso está disponível para você. Quando você fecha os seus olhos e você visualiza aquela vida dos seus sonhos, aquilo que você realmente sente no teu coração, eu quero viver isso, eu escolho isso. Se você pode visualizar, mentalizar e até desejar, é porque você pode ter isso. Isso está disponível para você. Mas conforme você se coloca no caminho, isso está disponível, você se coloca no caminho. Quando começam a surgir as travas, os bloqueios, é tudo aquilo que internamente não foi trabalhado e que vai aparecer no teu caminho para ser dissolvido, transmutado, trabalhado, entendido, talvez perdoado. Talvez você se pare no seu caminho porque você está guardando muitas coisas. Talvez você tenha colocado muitas pessoas nas suas costas e você quer levar todo mundo com você para aquele caminho que você escolheu. E está pesado. Talvez por até uma lealdade sistêmica, você honra as dores da sua mãe e do seu pai. E aí você não acha justo prosperar dentro de você, de forma inconsciente. Talvez você viu a sua mãe discutindo com seu pai quando você era criança e você tomou as dores da sua mãe e eles estavam brigando por causa de dinheiro e ali você fez uma associação e criou uma percepção de que dinheiro traz sofrimento para minha família, então é melhor não ter. Então, de forma consciente, você sempre diz aquilo que você quer. Mas o nosso consciente, ele é apenas 5% do nosso sistema. 95% é aquilo que está no nosso inconsciente. Então, perceba, se você na sua infância vivenciou brigas, questões e se magoou com seu pai porque você assistiu ele brigando por causa de dinheiro ou ele foi um pouco duro com você por conta de alguma coisa que você queria comprar, ou foi a sua mãe que fez isso, e você guardou aquela mágoa, então você criou diversas associações internas sobre o que aquilo significa. Talvez você olhou para sua mãe e, ao comprar a dor dela, se tornou leal a ela e colocou para você que você vai repetir aquilo que ela fez ou que ela faz. Você tomou as dores dela para você. Então, quando nós falamos curar essas relações, é curar tudo que isso simboliza internamente em você. Porque se sua vida ela está travada, existe algo interno que nós chamamos de crenças profundas, que são essas associações que estão guardadas as 7 chaves em você, e que constantemente você se vê bloqueado e bloqueada. E aí, você não vê a solução que está atrás do bloqueio. Porque existe uma solução. Quando nós lidamos com fatos, ou seja, quando nós olhamos a coisa tal como ela é, existem várias outras possibilidades de solucionar essa questão ou esse problema. Mas se estamos presos a uma crença, a algum significado que de fato está enraizado em nós, não enxergamos. Por isso que é extremamente importante trabalhar internamente essas questões. Porque conforme você vai limpando, desprogramando, você reprograma então para aquilo que você quer. Mas se existe algo que tem não só uma crença enraizada, mas tem uma associação emocional, não basta apenas identificar a crença,
Você precisa trabalhar a liberação emocional que isso causa em você. Então, esse lugar do adulto em nós que fala, né? Eu entendo o que os meus pais tinham. É um adulto falando e ok, de forma consciente. Mas se existe uma trava, atrás da trava tem um bloqueio. E esse bloqueio, ele tem cunho emocional. Em algum nível isso precisa ser trabalhado, liberado. Então, quando eu comecei a me deparar com essas questões, foi quando eu mergulhei ainda mais na constelação, né? Porque eu sou consteladora familiar, e eu comecei a trabalhar ainda mais nisso. E aí eu percebi que nós cocriamos a vida ao qual nós acreditamos que merecemos viver. E essa vida, ela tem muita base naquilo que nós assistimos. Então, se a vida que você quer viver, ela não está sendo como você visualiza, você precisa mergulhar em você e trabalhar as questões que estão presentes lá no seu inconsciente, que é o que estão criando essa vida que você está vivendo hoje. Então, é um mergulho profundo que você precisa dar. Principalmente se você já percebeu que está vivendo uma grande repetição de padrão. O que tem aqui que eu não reconheci? Um outro grande ensinamento do Bert é que quando a lealdade ela é muito forte, a mudança não é possível. Olha como isso é profundo. Porque o que tem por trás dessa lealdade sistêmica? A lealdade, ela faz com que você sabote os seus sonhos para você pertencer ao clã. Porque você guardou na tua cabeça uma informação que pertencer é ser igual. E aí a gente quebra um grande ensinamento da própria vida, que é: nós somos a soma dos nossos antepassados mais a melhoria. Porque tudo que os nossos antepassados fizeram foram coisas que trouxeram melhorias para a nossa vida. Tudo que nós desfrutamos hoje, seja da parte da tecnologia, água, luz, encanação, coisas que não existiam antes. Na época dos meus avós, por exemplo, nem existia isso. Então, eles trabalharam para uma construção de uma melhoria. Então, se eu não estou percebendo isso do lugar correto, eu estou repetindo coisas e essas coisas não têm mais o contexto, porque talvez naquela época dos nossos avós fazia sentido, mas agora já não faz. Então, eu estou preso e presa no passado, tentando criar uma vida diferente, mas o meu ponto de referência interno é limitante, é limitado. Então, não tem como você prosperar sem construir a base. Existe um estudo de muitas pessoas que ganharam na Mega Sena, loterias, e que mudaram a vida delas, mas que voltaram a viver a escassez em pouquíssimo tempo, em 1 ano. E teve gente que foi em menos de 1 ano. Por quê? Construiu tudo de novo, toda a referência de passado. Então, se as pessoas elas olham para a construção da vida delas, não percebem que a base ela é fundamental, elas podem até crescer, elas podem até evoluir, mas vai chegar um momento que ela vai travar e ela vai ter que voltar a olhar para essa base. Ou vai ter um momento que ela vai cair e ela vai ter que voltar do ponto zero. Volta para o ponto zero. Começa tudo de novo. E aí, dependendo da forma que você lida com isso, você pode sim alavancar muito os seus resultados, porque você entende que, ok, existe um grande aprendizado aqui, eu vou trabalhar minha inteligência emocional, eu vou liberar aquilo que eu preciso emocionalmente para então seguir.
com alegria, com um olhar de aprendizado, trazendo uma nova percepção, mudando meu ponto de referência. E isso é um treino. Se você não treinar a sua mente a olhar para o novo e aprender com o que passou, mas não como sendo o teu ponto de referência de criação, ou seja, eu olho para o passado e aprendo com ele, não crio ele novamente. Se você não fizer esse movimento sistêmico, o que acontece? A criação daquilo que você sempre viveu de novo, de novo, de novo e de novo. Então, a grande questão não é a quantidade de dinheiro que você tem. A grande questão não é o cargo que você está agora. A grande questão não é onde você está agora. Mas é perceber, entender o que te bloqueia, trabalhar isso em você e não tomar isso que está acontecendo hoje na sua vida como um ponto final. Como se isso que você está vivendo hoje determinasse o teu futuro. Isso que você está vivendo hoje é um reflexo de passado. Ok, ótimo. E o que tem aqui para aprender? O que tem aqui para limpar, para libertar em mim? Como eu posso ser mais gentil comigo mesmo e comigo mesma nessa jornada? Porque se você entrar com a resistência no momento no qual você trava, então digamos que você começou a prosperar e travou, bloqueou. E aí você começa a se criticar, você entra num processo de se culpar. Se você entra nesse comportamento destrutivo com você mesma e com você mesmo, o que acontece? Você volta para o ponto zero. Você nem consegue avançar. Porque a resistência ela vai fazer com que você vá lá de novo no fundo do poço. A resistência com você mesmo, com o que está chegando. Então, o treino mental, ele é importante para que você não tome isso que está acontecendo como ponto final da tua história. É você olhar para frente, é você ter uma postura positiva, uma expectativa positiva perante as tuas ações. E libertar em você as limitações. Curar o que precisa ser curado. Quando eu comecei a entender isso, a trabalhar em mim, tanto cura com pai, cura com mãe, os significados que eu dei e dou para diversas coisas, porque todos nós estamos num processo evolutivo. Seria muita hipocrisia minha falar que eu não me trabalho. Eu me trabalho e muito. E quanto mais eu crio metas para mim, mais eu me deparo com algumas crenças que eu tenho. E isso, visto de um lugar mais gentil, me faz progredir. Isso, visto de um lugar mais agressivo, me trava. Isso, visto num lugar mais gentil, você com você mesmo, você vai conseguir avançar, porque não é uma questão de velocidade. A constância ela é muito melhor do que a velocidade. Se você sabe para onde você está indo, se você sabe o que você quer, é preferível você ter constância do que velocidade. Porque na velocidade, você pode não ter a base a qual você precisa. E na constância, você vai adquirindo habilidades. Na constância, você vai aprendendo. Na constância, você vai sendo gentil com você. Porque você não precisa desistir do teu sonho. Às vezes, é apenas avaliar os resultados que você está tendo e perceber o que precisa de cura. Ou que precisa de treino mental. Então, se você está buscando essa cura interna, se você está buscando esse desenvolvimento, tanto profissional quanto financeiro, é importante você entender que nós temos uma profunda ligação com tudo aquilo que está no nosso mundo interno. E esse mundo interno, ele está aparecendo fora da gente. Teve uma mentorada minha
que toda vez que ela mudava de empresa, ela encontrava um chefe que sempre pegava no pé, difícil, reclamão, controlador, e ela sempre reclamava. Então, ela mudava de empresa e encontrava o mesmo perfil de chefe, mudava de empresa e encontrava o mesmo perfil de chefe. E aí teve um momento que ela percebeu que não é o chefe, é a forma que eu vejo as coisas, é a forma que eu lido com as situações. Então, que ela projetava o passado dela no chefe o tempo inteiro. Então, a pessoa falava A, ela entendia B. Ela percebia B. Porque nós passamos os nossos filtros para perceber as coisas. E passamos esses filtros desde a nossa infância. Então, quando a vida, ela trava, é um convite, sim, da gente olhar para a nossa criança, da gente se perceber, da gente soltar o que precisa soltar. Seja um sentimento de carência, seja um sentimento de rejeição, seja o sentimento de não ser bom ou boa o suficiente. Até mesmo porque esse sentimento de ser bom, ou sou boa o suficiente, ou não sou, tem muita referência com o teu passado de criança, ou com uma comparação que está sendo feita. Se você parar de se comparar com os outros e começar a se comparar você com você mesmo, seus resultados, as suas vitórias, as suas conquistas, quanta gentileza você poderia ter durante o teu processo, durante a tua jornada, para sentir que sim, eu estou no caminho. E por mais que eu me sinto bloqueado ou bloqueada nesse momento, isso pode mudar, porque isso não é o ponto final da minha história. Então, olhar para a vida desse lugar nos traz leveza. E perceber que 50% de toda a carga emocional, genética e espiritual vem dos nossos pais é a grande chave para a gente virar e libertar em nós. E aí é aquela questão de você sair do conflito interno com eles e com você mesmo. Porque se você está em conflito interno com seus pais, que é a base, você está em conflito interno com você mesmo. E com os pais não significa que ele fez alguma coisa diretamente com você. Às vezes é alguma coisa que você assistiu, uma percepção que você teve. Essas dores emocionais, quando nós libertamos, a coisa destrava, a vida anda. E eu tenho diversos depoimentos, diversos mentorados meus que, após entender o que precisava de cura, até mesmo colocar em ordem, né, a hierarquia dentro da família, ou entregar a responsabilidade para quem é responsável por aquele assunto, né, que isso é trazer ordem, isso também é um processo de cura, ou curar aquele sentimento que havia com a mãe, né, interno, da sua criança em relação à sua mãe. Então, curar isso trouxe crescimento profissional, trouxe prosperidade financeira, trouxe força para a vida, força, vontade, sabe? Empolgação de estar vivo. É mais um dia que eu estou vivo, que legal, que incrível. Esse sentimento de estar completo e completa, independente das circunstâncias. Isso é tomar pai e mãe internamente. Então, é você resolver os seus conflitos internos em relação a eles, vai te trazer esse sentimento de completude, de vida, energia, criatividade. Porque a criança em nós, quando ela está desbloqueada, a criatividade é um fato. É um fato. E dinheiro tem a ver com criatividade, profissão tem a ver com criatividade. Nada que é rígido consegue se manter nessa realidade. Até uma ponte, a ponte que passa o carro em cima, quando ela é construída, ela precisa ter um respiro na construção. Ela não pode ser extremamente rígida. Ela tem que ter um leve balanço.
Porque se ela for completamente rígida, ela racha. Então, como seria você começar a olhar para você, parar de se cobrar tanto, mas olhar para você e falar, olha, eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar das minhas emoções. Eu tô travando aqui, agora eu vou buscar ajuda. E isso certamente vai te ajudar a avançar. Então, eu te convido a fazer esse olhar profundo e, de fato, perceber em você o que precisa de cura, de acolhimento, de amor, de auto-amor. Porque isso faz parte do teu desenvolvimento. E negar isso não vai te levar na vida que você quer viver e que você merece. Porque a pendência interna, o conflito interno, ele sempre vai se apresentar nas nossas dinâmicas relacionais. Seja em relação ao dinheiro, seja em relação à profissão, seja em relação familiar, sempre vai aparecer. Então, nesses momentos, auto-amor e decisão de mudança. E a decisão de mudança, ela parte do entendimento de que você precisa olhar para a base, você precisa voltar-se para dentro. Porque ao se voltar para dentro, ao curar isso em você, você volta com outra energia, com outro foco, com uma nova mente. Não é possível viver a vida que você quer viver com a mente que você tem hoje. Você vai ter que se transformar. Inclusive tem esse trecho na Bíblia. Agora eu já esqueci como é o trecho, mas fala exatamente isso, né? Que nós precisamos mudar a nossa mente para mudar a nossa vida. Mude a sua mente que você transforma a sua vida. E para mudar a mente, muitas vezes precisamos ir profundo nos significados das crenças que nós carregamos. E grande parte tem esse relacionamento com os nossos pais, com a nossa família, com aquelas pessoas que nós enxergamos como autoridade durante a nossa infância e a gente validou a informação como sendo final. Então, meus amores, decida por viver a vida que você merece. E eu tenho um mantra que eu uso há muito tempo. Quando eu me deparo com uma crença limitante, eu sempre uso esse mantra. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu volto à minha conexão com a espiritualidade e coloco esse mantra em mim. Esse mantra me ajuda demais no dia a dia. Eu vou deixar aqui esse mantra para que você possa usar também na sua vida. E uma coisa que de fato me ajudou muito e foi uma coisa que me fez olhar para as constelações foi as curas que eu tive através da constelação e perceber o quanto que isso transformou a minha realidade, tanto profissional quanto financeira. A constelação, ela de fato, ela me trouxe coisas que estavam lá no meu inconsciente que eu não fazia a mínima ideia que ainda existiam. Então isso me ajudou demais e é por isso que eu me tornei consteladora, trabalhar com essa ferramenta incrível, porque de fato eu vi a transformação em mim e qualquer ferramenta que eu trabalho, antes eu vejo como que isso vai transformar a minha vida. E aí, através da minha transformação, eu decido ou não trabalhar com a ferramenta. E de fato, a constelação ela foi e é uma das ferramentas que eu mais utilizo e que mais tem resultados nos meus clientes, nos meus mentorados, nas minhas alunas. Então, se fizer sentido para você, use esse mantra que eu passei e se você quiser dar um mergulho profundo, busque ajuda profissional também, principalmente se você está vivendo uma grande repetição e não está sabendo como liberar essas emoções. Existem muitas técnicas, até a própria terapia do inconsciente, que é uma outra técnica que eu uso, para libertar essas emoções. Mas decida por isso, olhe para isso. E muito mais do que qualquer coisa que eu falei nesse podcast tenha amor por você, tenha amor por você. Quando Jesus falava assim, amar o próximo como a ti mesmo, significa que você precisa se amar, você veio para cá para aprender a se amar. Então tenha esse amor por você, cuide de você. Não olhe para o que você está vivendo hoje como um ponto final, porque isso não é. Mas saiba
para que você tenha a vida que você quer viver, você vai ter que mudar sua mente perante as circunstâncias às quais você está vivendo hoje. E para isso você precisa treinar a tua mente, ok? Então fica com esse mantra aí diário, que eu tenho certeza que vai ser uma grande contribuição na sua vida. E se fizer sentido para você, compartilha esse podcast com alguém que você ama, alguém que você quer ver prosperar nesse ano, quer prosperar na vida. Compartilha esse áudio, porque eu tenho certeza que vai contribuir também na vida dessa pessoa. Um beijo no seu coração. Agora deixa o seu like aqui também, porque aí essa rede social ela entende que esse conteúdo pode contribuir na vida de outras pessoas. E nos vemos no nosso próximo podcast.